depois destes gurus todos que falaram, quer dizer, já nem me sinto em qualidade de continuar a fazer esta apresentação, na medida que este slideshow, ele praticamente incorpora um bocadinho daquilo que cada um dos preletores que me antecederam disseram aqui. Evidentemente que nós procuramos construir aqui a imagem que nos foi proposta, que é a agroindústria como um vetor-chave para o desenvolvimento de Angola. Começo por dizer que diversificação económica, badalada em todos os sentidos, em todas as rádios, em todas as televisões, na rua, nas conversas de café, quer dizer, já é uma coisa incrível. Só que nós, que somos da matéria, temos uma dificuldade enorme de entender como é que se fará essa diversificação económica. Essa que não entendemos mesmo. Porque, para nós chegarmos à diversificação económica, temos que percorrer caminhos que nós ainda não percorremos, nem asfaltamos, continuam a ser picadas pedregosas, muito difíceis de transitar. E uma das pechas enormes disso é que quer-se fazer uma diversificação económica sem se fazer planeamento, sem se ouvir as vozes que são expert nessas matérias, que já assistiram de antes, porque a maioria deles já são cotas, e que já viram como é que o processo se realiza. Mas como tenho muito pouco tempo para falar, vamos correr. Esse é o meu currículo, que não vale a pena. Pronto. E vamos começar por aqui. Eu agradeço que sejam rápidos na leitura. Que deram-me 15 minutos, eu já consumi 3. A maior exigência para a diversificação da economia é a garantia do suprimento da cadeia alimentar com produtos de produção nacional. Acreditamos que só haverá realmente diversificação da economia se nós trilharmos os caminhos para a industrialização, começando fortemente pela agroindústria. Porquê? Porque temos como tradicional no país a agricultura. A agroindústria é uma consequência da agricultura. E aonde é que isto nos leva? Leva-nos, com certeza, à substituição das importações por produto nacional. Mas cada cidadão tem a responsabilidade de, com maior ou menor qualidade que o produto nacional tem, de fazer um sacrifício de consumir nacional. Porque se não o fizermos e continuarmos a preferir o produto que vem de fora, nós nunca vamos ter subsídio para crescer com qualidade na produção nacional. Indubitavelmente, nunca funcionará. Portanto, para criar um plano consistente, temos de analisar profundamente a realidade atual, que é aquela enxada. Não é por aí que a agricultura faz nascer a agroindústria. Temos que criar expectativas edificáveis para o futuro, que é uma agricultura mecanizada, acompanhada e com uma formação contínua, extremamente ativa, para que, aquilo que eu disse num outro painel, venhamos fazer do camponês um agricultor. A agroindústria, se paralelamente aproveitarmos a sinergia da importância da agroindústria, estaríamos a arrastar a agricultura para outros caminhos bem diferentes daqueles onde estamos, que por falta de engenho ou vontade nos fazem ficar parados. Este é efetivamente o problema. O problema que nós não apostamos fortemente e com qualidade na agricultura, logicamente também não temos como chegar à agroindústria. Muita gente pergunta, temos tanto tomate, e porquê é que não fazemos massa de tomate? Houve um corajoso agora aqui na província de Benguela que entrou na massa de tomate. Houve um outro ali no Acocumbo, Fazenda 27, que entrou com o conduto. Já se estão a fazer algumas coisas. Mas, atenção, que é com muito boa vontade e sacrifício que se está a chegar a esse produto. Porque a qualidade do tomate produzida não é aquele que dá a rentabilidade certa e própria para esse tipo
de agroindustrialização. Portanto, o que nos pode salvar na agricultura, entre outras, é sem dúvida a introdução de um setor agroalimentar forte e interativo, com o propósito de consolidar e fortificar a agroindústria local, reduzindo-se particularmente o elemento de importação de matérias-primas e produzindo-as localmente. Fazer expandir a agricultura conexa à indústria tem como consequência agregar mais valor acrescentado nacional, que o mesmo será dizer que o objetivo é tornar o produto nacional mais nacional. E isto é porque, pomposamente, e ao contrário das filosofias que a gente aprende quando estuda este fenómeno, é que, por exemplo, na cerveja é nacional. E eu continuo a dizer, nós não somos produtores de cerveja nacional, nós somos puramente engarrafadores. Porque se a cerveja 95% é água, os outros componentes que tornam essa água cerveja são importados. E esses componentes podiam ser produzidos aqui, desde que houvesse a vontade de nos socorrermos de um programa dirigido. Ou seja, já é tempo, já estamos em paz, para que esse grande monopólio das cervejas em Angola apoie o agricultor, dizendo-lhes exatamente como deve fazer o milho ou a cevada, ou seja, aquilo que for, da forma como deve fazer e que lhe seja aceitável para ele produzir o seu produto final. Portanto, essa tutela, podem chamar até de paternalismo, chamem do que quiser, ajudará a desenvolver. Porque, efetivamente, nós não nos podemos esconder naquela situação. Nós importamos essa matéria-prima porque os produtores angolanos não a fazem como deve ser. Desculpem o palavrão, bolas. Há que dizer ao produtor angolano o que deve fazer, como fazer. E quando nós tomarmos essa decisão, nós então vamos ter um produto com valor acrescentado nacional muito importante. E, quiçá, nós mudaremos até a própria qualidade, porque nada me garante que a gente não possa fazer localmente uma matéria-prima melhor do que aquela que importamos. Pode parecer presunção, mas eu tenho a minha fé de que nós tínhamos talento para fazer tão bom ou melhor. Falou-se aqui de agronegócio. É com uma aposta forte no investimento e com parcerias credíveis é que se constrói o agronegócio de qualidade e que a cadeia de produção agroindustrial pode fazer incorporar mais valor acrescentado nacional. Portanto, nós temos de ter uma agricultura moderna, uma agricultura acompanhada, uma agricultura com qualidade. Nesse gráfico aí, estes são os setores prioritários por onde nós devemos caminhar. Porque nós já fizemos isso tudo. Deixámos de fazer. É fácil de voltarmos a fazer. O que é necessário é haver coragem e empenho. E fazermos a tal planificação da agricultura para a agroindústria a partir de um plano que seja execuível, ou seja, aonde já haja tradição. Agora, uma visão abrangente dos sistemas agroalimentares. Isto é rápido. A cadeia alimentar. É aqui que nós podemos começar a salvar a pátria, como se diz. Se nós já temos um problema, já estamos num déficit, como falou o Dr. Rosado de Carvalho, nós já não temos divisas para importar, nós temos que criar uma indústria alimentar nestes pressupostos. E temos tudo para fazer, matéria-prima 100% nacional. Agora, não podemos estar a inventar projetos como aquele que saiu na imprensa há pouco tempo, de investimento, de se criarem 200 mil hectares de terra aqui no leste e se investir não sei quantos milhões de dólares em gado vindo do Brasil, quando
Nós já sabemos o que é que aconteceu com o gado brasileiro quando veio para Angola aqui há uns anos atrás, há 10 anos atrás. Isso é deitar dinheiro à rua e é pagar mal pago. Não funciona. O que nós temos é que criar uma bovinocultura absolutamente estudada e enquadrada na nossa conjuntura, no nosso sistema, na nossa qualidade de terras, com acompanhamento técnico, com estações zootécnicas, para que o nosso gado possa progredir tanto para o abate como para a produção de leite. Não é andar a importar espécies que não estão minimamente adaptadas às nossas condições climáticas, que já vêm de outro tipo de tratamentos, de outro tipo de rações, de outro tipo de pasto, chegam aqui, não têm continuidade nem progresso. É deitar dinheiro à rua. E depois não é fazer projetos desse tamanho. É dividir esse projeto em muitos outros projetos para priorizar as micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, se uma microempresa cair, é menos importante do que cair um projeto de milhões de dólares. Aliás, isso já se falou aqui. Alguns slides eu vou passar, porque senão não dá tempo, mas estes são os princípios orientadores, de como consolidar este vetor-chave. Do lado do desenvolvimento económico é preciso criar um modelo económico, mobilização do potencial endógeno do território, cujos objetivos são captar novas competências, induzir a criatividade e promover a inovação. Do lado do desenvolvimento social, porque o económico e o social aqui têm que caminhar a mesma estrada, nós vamos ter inclusão, articulação e igualdade. Quais são esses os objetivos? É promover o desenvolvimento social integrado, combater a pobreza e a exclusão social, promover a cidadania participada. Se isto não acontecer, nós temos o país extremamente dividido. O que fará crescer e estabelecer a agroindústria são fatores já conhecidíssimos e discutidos em todos os seminários. Tem que haver ajustes institucionais, fiscais, jurídicos, para incentivos para a inovação, para o empreendedorismo, para os investimentos. Temos que criar produção, temos que ter energia nas áreas rurais, temos que ter circulação eficiente e formação contínua, distribuição regular de bens e serviços à população. Por exemplo, o problema do êxodo populacional. Dizia o doutor, acho que o doutor Pedro Santos, a determinada altura, que da Granada temos 70 e tal % de pessoas em grandes cidades. O problema da ruralidade hoje está a ter uma grande frequência aqui em Angola. Porquê? Porque nós não levamos a energia até ao meio rural. E é humano que quem viva no meio rural diga assim: eu também quero ver o 1º de agosto com o Petro. Ou se ele não tem energia para ter uma televisão para ver o coisa, e o sobrinho dele ou o primo que está em Luanda diz: eu aqui vejo o de agosto e o Petro jogar quando quer e quando me apetece. Se à noite eu entro em casa, carrego no botão e fica tudo claro, tenho luz. O indivíduo que está no meio rural diz: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vou lá para Luanda, eu vou lá para Benguela, eu vou para o Lubango. E é isso que tem provocado o êxodo rural. Qualquer dia, não vale a pena estarmos a falar de agricultura, porque não temos ninguém para trabalhar na agricultura no meio rural. Portanto, o crescimento económico e social vai se refletir no fim a que o índice de desenvolvimento humano e o índice de pobreza humana se venha a retificar. Pronto, há uma série de fatores que são importantes e eu aqui vou ter que passar os slides muito depressa, porque é assim. Primeiro, temos que olhar para os ambientes macroeconómicos, temos que olhar para a eficiência do Estado, que está mal, as relações de trabalho que estão mal, as infraestruturas que estão mal, isto é tudo que está mal. O problema dos financiamentos estão mal, problemas da tributação são cumulativos, o desenvolvimento dos mercados
não está a ser feito, porque não é indo a essas feiras internacionais e gastarem-se milhões e depois levamos só a cultura. Evidentemente que falar da nossa cultura é importante, mas não é isso que vai resolver o desenvolvimento económico, não é isso que vai criar diversificação económica. Isso pode nos tornar conhecidos e outra coisa não acontecerá. E essas feiras nós temos gasto muito dinheiro e temos promovido muito pouco aquilo que nós podemos fazer. E o problema-chave, que é a educação. Nós temos um déficit na educação muito grande. Temos um mau ensino básico, temos um mau ensino médio e temos também um mau ensino universitário. E por aí nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos problemas, e estão aqui vários professores de faculdades, e eles podem testemunhar que a chegada do aluno à faculdade é muito má. E por aí nós não fazemos absolutamente nada, não progredimos. De qualquer das maneiras, pronto. O que é importante fazer? É melhorar a qualidade do cidadão. Porque continuarmos a ocupar o centésimo, 49º lugar em 180 países do mundo no índice de desenvolvimento humano, para mim como angolano, não serve. É péssimo. Temos que modificar isto. O problema do ambiente macroeconómico, já vários oradores aqui falaram, que é preciso criar-se uma filosofia de investimento. Não são com as taxas nem com os juros que se estão a aplicar na banca, embora eu tenha que dizer, a banca também tem que ganhar dinheiro, a banca tem que ter sustentabilidade. Mas não é com aquelas taxas de juros que nós vamos criar investimento no país. Depois da Guerra Civil de Espanha, o Franco, lá um ditador, criou um banco de investimento com taxas de juro quase ínfimas, quase nulas, e ajudou com isso a desenvolver Espanha, e tem como reflexo, depois da entrada da Espanha mesmo na comunidade económica europeia, Espanha hoje ocupa um lugar importantíssimo na União Europeia como país produtor e país industrial. Portanto, há que modificar estes problemas. Já me estão a fazer sinal para andar depressa, eu não devia nem ter começado a... Então, vou voltar o slide aqui para trás. Pronto. A eficiência do Estado. A eficiência do Estado é importante. A gestão do gasto público não tem controle. Não tem. Nós aplicamos mal os recursos que temos. Já se falou aqui no problema da corrupção. Mas não é só a corrupção. É comprar mal. Mesmo não havendo corrupção, nós compramos mal. Há empreitadas que cada um faz o preço fora da órbita dos preços internacionais e nós aceitamos. Mas o grave não é o caro que pagamos, é a má qualidade que nós pagamos. Porque isso faz gerar que essa obra seja repetida ou corrigida. Quer dizer, é uma coisa incrível o que nós gastamos para fazer. Portanto, nós temos que melhorar muito, temos que ter muito mais eficiência na regulação do gasto público. Não podemos deixar que ninguém esteja convencido que o dinheiro que paga e o dinheiro que gasta é dele. Não, é de todos nós. Então há que ter respeito por aquilo que é dos outros. Não é só um problema de corrupção. A segurança jurídica também é um fenómeno que toda a gente conhece. Se nós não desburocratizarmos o país, nada vai para a frente. Graças a Deus que já temos um guichê único de empresas
que consegue fazer uma empresa com uma certa celeridade. Mas, todavia, ainda posso dizer que a burocracia é tão pesada, que quase que faz as empresas ficarem imobilizadas. Temos que mudar completamente essa filosofia, porque nós estamos mal. A nossa posição no ranking do Doing Business, de facilidade de fazer negócios, ainda há pouco tempo foi publicada e é péssima. Em 189 países, nós estamos no 100º ou 80º lugar. É mau. E isto não é uma coisa que depende de dinheiro. Não, isto depende de vontade. Isto depende de haver critérios, de se fundamentarem as coisas, de se atuar com transparência, com qualidade, com estudo prévio. Estamos mal. Aliás, em todos os índices, nós estamos mal. Já estamos mal no IDH, estamos mal agora no índice do Doing Business. Enfim, desenvolvimento de mercados, eu já falei antecipadamente, é preciso atuar de outra maneira quando nós queremos falar de Angola e dos produtos de Angola. Habituámos-nos a seguir a linha só do petróleo, e mal, porque nos petróleos também fomos só meramente exportadores de crude. Nós praticamente, durante estes anos todos, só agora, depois de termos começado o projeto da refinaria do Lubité, a refinaria do Soio, chegámos à conclusão que não é bom fazer essas refinarias, que melhor será nós modificarmos e repararmos a refinaria da Sonangol. Quer dizer, nós andamos para trás e para a frente, para trás e para a frente. O que é certo é que não fazemos nada e continuamos a ser importadores do gasóleo e da gasolina, produtos da primeira geração de petróleo. Por esse andar, quando é que nós vamos chegar aos de segunda e terceira geração, dos quais hoje o petróleo fornece matéria-prima para mais de 6.000 tipos diferentes de produtos no mundo. E nós, que temos o petróleo, não produzimos essas matérias-primas. E o que é engraçado é que aqui ao lado, os sul-africanos que não têm petróleo nenhum, compram o Irão. Aliás, houve quem falasse aqui dos petróleos. Eu gostava já de introduzir aqui uma coisa. O problema do preço de petróleo chama-se Irão. E vocês viram agora, na última reunião, que o Irão fez fim-capé e acabou. O Irão, mesmo que os portos de desembarque do petróleo na África do Sul são da BP, e os ingleses têm os problemas que têm com o Irão. Os ingleses proibiram o desembarque nos portos deles do crude vindo do Irão. Os sul-africanos arranjaram maneira desse crude entrar, e eles, sem petróleo nenhum, conseguem fornecer gasolina e gasóleo mais baratos do que nós, que temos essa matéria-prima. E também fabricam as matérias-primas, desde as resinas de poliéster, resinas de poliuretano, resinas para o polietileno, para o polipropileno, filmes de acetatos e por aí fora, retirado do petróleo, porque eles se transformam e aproveitam todos os subprodutos para dar maior rentabilidade ao petróleo. Nós nem isso fazemos, porque nos sentamos comodamente como exportadores de crude e mais nada, porque é fácil ganhar dinheiro dessa maneira, mas não estruturamos o país de forma a ganhar mais dinheiro com o recurso natural que temos, e que temos a felicidade dele ter a potencialidade que ele tem. Portanto, nós temos que aumentar a participação de Angola nos produtos manufaturados. Isso é uma realidade. Outra posição num ranking, que é a posição de Angola no Global Competitives, sobre a cooperação nas relações empregado-empregador. Estamos mal. Nós temos que retificar muito a relação empregado-empregador. Já se mudaram algumas coisas nas leis do trabalho, mas ainda falta
chegarmos e aprimorarmos as questões de forma a haver mais respeito pelo trabalhador e o trabalhador ter mais respeito pela entidade patronal. Porque, como está, é um desencontro total. Portanto, este é outro problema, a competitividade. Até no contexto dos PALOP, reparem bem, nós estamos atrás de Timor-Leste, de Moçambique, de Cabo Verde, do Brasil, de Portugal. Em 144 economias que foram analisadas em todos os continentes, nós estamos a ocupar o 140º lugar. Estamos sempre na linha do fim. E agora aqui, não vai agradar muito ali ao Dr. Barros, o problema dos financiamentos. Evidentemente que o BDA escolheu os seus tetos, a partir dos 5 milhões, mas o que é necessário, e que eu, se tivesse que entrar nesse fenómeno aí do desenvolvimento e do Banco do Desenvolvimento, o que eu estaria a priorizar neste momento não são as empresas de mais de 5 milhões. O que eu estaria a priorizar neste momento eram as micro, pequenas e médias empresas. Porque se nós olharmos para o número de empresas, de micro, pequenas e médias empresas, pronto, então vou-me calar aqui, fica por aqui, não há problema. Está-me a fazer sinal para eu parar, eu paro. Sim. Pronto. Se nós transferirmos o investimento para as micro, pequenas e médias empresas, nós vamos conseguir ter mais empresariado e vamos conseguir ter maior formação de empresários. E, logicamente, não vamos ficar dependentes do que esses grandes elefantes brancos que se criam de milhões e milhões de dólares caírem e deixarem-nos na mesma posição que nós já estávamos anteriormente. Portanto, o nosso plano de investimentos está errado. No meu ponto de vista, não devíamos nos estar a preocupar ainda com os grandes projetos, mas sim com as micro, pequenas e médias empresas. O que salva a maior parte dos países da crise são as micro, pequenas e médias empresas, não são as grandes empresas. E vejamos o exemplo na Irlanda, na Espanha, em Portugal, quando entraram na crise económica. Pronto, o problema das infraestruturas é só é que andamos a dizer que temos polos industriais, que temos isto, temos aquilo, temos aquilo, que não passam de meras tabuletas com um contentor, a dizer que ali vai haver um polo industrial. Com isso nós não atraímos investimento, é difícil. O que nós temos que criar são infraestruturas aonde o investidor se senta atraído para chegar ali e montar a sua indústria. E quanto mais próximo do conteúdo local, melhor, porque isso vai regionalizar a economia de tal maneira que todas as províncias acabam por se equilibrar. O que nós temos tudo vai para Luanda. Assim também não funciona. Portanto, a competitividade com sustentabilidade seria um plano que teria que ser feito num task force até 2020, para rapidamente, não se faz tudo até 2020, mas se nós criarmos uma força-tarefa importante e bem planificada, nós podemos em 2020 estarmos diferentes nesta crise. Da forma como estamos, só vamos continuar até o final do ano a falar em diversificação económica, mas não vamos fazer nada. Portanto, aqui também já falámos da ideia das empresas de sumos, refrigerantes, cervejeiras e essa coisa toda ajudarem a desenvolver a agroindústria, porque ela é importante. Portanto, a industrialização de acordo com o conteúdo local é a forma de trazermos a economia a todo lado.
Porque com isso nós vamos melhorar a distribuição da renda, vamos melhorar o equilíbrio social, vamos travar o êxodo, vamos reduzir emprego, vamos modificar o índice de desenvolvimento humano, vamos ter mais economia administrativa, mais contribuição e participação do PIB nacional, menos custos de produção, melhoria na competitividade, melhoria do índice de doing business, encurtar o caminho para a internacionalização e mais sustentabilidade regional. Quer dizer, no fundo, esta é a questão a conseguir. É por aí que nós temos que ir e agarrar. De outra maneira, estamos parados no tempo. Portanto, na minha opinião, eu vou passar estes slides aqui na frente e vou entrar neste slide, que é a bancarização de fomento nacional. Ao invés de termos 22 bancos no Angola Invest, por exemplo, nós devíamos de ter bancos específicos de fomento para cada uma das áreas, com especialistas nessas áreas, para poder ceder, portanto, poder fazer com que o empresário encontre financiamento e poderem dirigir esse financiamento ou tutelar esse financiamento, observando-o de perto e por especialidade. Porque eu não acredito que os bancos privados tenham tantos especialistas que consigam entender de todas as matérias ligadas àquilo que nós precisamos de fazer. E por isso é que acontecem uma série de coisas erradas. Portanto, o fomento à indústria, o fomento à agricultura, pecuária e pescas, à mineração e o fomento à exportação, que é altamente necessário. Nós, para entrarmos na exportação, não podemos penalizá-la, temos é que premiar a exportação, que essa é que vai trazer as divisas para o país. Portanto, teríamos que criar um programa de investimentos, isto vai já terminar, que eu sugeria que se chamasse Programa de Incentivos de Base Regional para a Indústria, com incentivos fiscais de base regional, para poder distribuir a indústria em todo o território nacional, contendo fundos perdidos para a aquisição de máquinas e equipamentos, porque de outra maneira é difícil, mesmo com os juros bonificados do Angola Invest e com um período de carência de 1 ano, é difícil que o futuro empresário tenha capacidade de fazer reembolsos como deve ser. Quais são os tipos de negócio que ao fim de 1 ano conseguem produzir meios financeiros para pagar reembolsos? 1 ano de carência não é nada. Muitas vezes 1 ano, com a pouca celeridade que há para se conseguirem os meios operantes, o projeto ainda não funcionou. Como é que ele vai reembolsar? Não tem hipótese. Isso não é incentivar, isso não é criar diversificação económica, isso não é criar indústria. Isso é atrapalhar o sistema e é induzir o cidadão para cair no buraco. Incentivos à formação, juros, períodos de carência e reembolsos bonificados entre 3,5% e 4% no máximo, carência de 2 anos e reembolso a 10 anos. Incentivos à criatividade e inovação, promoção nacional e internacional do feito em Angola, promoção direta e em feiras locais e no estrangeiro. Portanto, nós temos que atrair o investimento estrangeiro nos setores da indústria agroalimentar e para isso temos que facilitar e desburocratizar a emissão de vistos de trabalho, que é outro problema que nós temos, para que cada vez mais possamos aumentar o nosso potencial, adquirindo dessas parcerias o know-how suficiente para atingirmos a competitividade. Porque sem emitirmos esses vistos de trabalho, o indivíduo chega aqui, está aqui 6 meses, depois tem que renovar o visto, e depois já não, leva 4 ou 5 meses para renovarem o visto. Não há continuidade. Então a formação, ela é intercortada pelo problema da renovação dos vistos. E por isso não temos qualidade da formação.
O Presidente disse no discurso do fim do ano, mais vale começar tarde do que nunca começar. Mudou um bocadinho o provérbio, não é? Mas esta é a realidade. Nós temos que começar de uma maneira sólida, porque se não começarmos, é que não fazemos nada. Portanto, isto é o que a AIA teria para dizer sobre este tema. Agradeço muito terem-me ouvido. Se eventualmente, para verem a apresentação com mais tempo e poderem ler tudo, poderão dirigir-me um e-mail que eu faço o retorno desta apresentação ou de outras que quiserem. Muito obrigado. A percepção e a apresentação por parte da Associação Industrial de Angola, portanto do Núcleo de Empresários. Agora iríamos ouvir um caso específico, particular, e daquilo que há pouco eu ouvi o empresário Manuel Monteiro referir. Uma das suas preocupações neste momento é de facto o fornecimento de matérias-primas e, portanto, de insumos, num contexto em que, ao mesmo tempo, racionalmente e em termos económicos e em termos até de bom senso, nos é pedido que pensemos na substituição das importações. Mas, neste momento, para garantir a produção, continuamos a precisar de insumos que temos que ir buscar lá fora. Como é que o empresário, no dia-a-dia, no seu caso particular, gera esta contradição e esta dificuldade, nomeadamente no atual contexto? Bom, muito obrigado. Primeiro, vale dizer que as dificuldades são reais. Aquilo que se pede para que se comece a diminuir as importações a nível de produtos para a produção no setor agrícola, eu diria que é impensável, não é? Não vai ser possível, porque nós facilmente olhamos para o nosso quadro industrial em Angola e nós não temos fábricas nem de fertilizantes, nem de agroquímicos, nem de fungicidas, nem de produtos veterinários. Não temos, digamos, fábricas de equipamento agrícola, alfaias, tratores, e então será impossível que o nosso setor produtivo consiga funcionar sem depender quase 100% de importação. Portanto, temos que ser realistas. Mesmo que a gente queira, acima de tudo, mudar o cenário, esse cenário não se mudará em pouco tempo. Temos que ter um universo de 5, 6, 8 anos, porque a indústria dos fertilizantes e dos agroquímicos é uma indústria muito complicada. Não é? Nós sabemos que a indústria dos fertilizantes tem uma base assente naquilo que são a indústria mineira, a extração minéria. Nós temos em Angola adubos muito utilizados que são a partir do fósforo. Nós não temos extração de fósforo, não temos extração de potássio, nem tampouco temos aquilo que são, digamos, os adubos simples, que são no caso da ureia, do amônio. Então não teremos adubos. E falando um bocado daquilo que será a indústria dos inseticidas, esta então é muito mais complexa por causa da sua natureza tóxica, não é? Nós sabemos que um produto, um agroquímico, para estar no mercado, precisam de estudos de cerca de 15 a 20 anos até para ser aprovado e estar no mercado. Portanto, esta é a situação. A nossa atividade agrícola, infelizmente, vai continuar a depender de importação de fatores de produção agrícola. E face ao atual contexto, em que nós estamos com problemas ao nível das divisas, nós podemos dizer que neste momento este vetor-chave do desenvolvimento de Angola, que é a agroindústria, está de alguma forma em perigo de retroceder em vez de nos próximos anos avançar? Eu penso que o importante e o primeiro passo seria falar primeiro da agricultura e posteriormente da indústria, não é? Porque a indústria, naquilo que é o casamento entre a agricultura e a indústria, acaba por ser o seu papel quando começa a haver excedentes. Mas depois ficamos, se não há excedentes, não há indústria. Agora, esse processo industrializado
na minha opinião, não devia ser um processo, digamos, liderado pelo Estado com projetos. Esse processo de industrialização deveria ser um processo liderado pelos próprios empresários que, em função dos índices de produção, iriam surgindo a pequena indústria. Porque nós temos vários exemplos desses grandes projetos, de facto, há muita indústria feita, mas depois elas não funcionam. É claro, nós temos indústrias de tomate feitas, de processamento de banana, e foram inauguradas há 2 ou 3 anos e claramente que ainda não está a funcionar. Isto acaba por ser um bom sinal de que devem ser os atores verdadeiros no setor digamos, a fazer essa escala, a subir esses degraus. Não deve ser imposto, não. A indústria no setor da agricultura há de surgir em função dos níveis de produção. Senão continuaremos a montar fábricas e elas, de certa forma, não irão funcionar. Este é aquilo que eu penso. Carlos Rosado, parece-te que sim, que agricultura primeiro, indústria depois, ou fará sentido as duas em paralelo, uma vez que elas são interdependentes, não é? Portanto, a agricultura precisa da indústria para comprar o seu output, e a indústria precisa da agricultura para ter o seu input. Portanto, não fará sentido fazermos aqui um plano a um tempo, em vez de um plano a 2 tempos, primeiro a agricultura, depois a indústria. O que é que te parece? Bom, eu acho que sim, quer dizer, naturalmente que o Nélio tem razão, diz que não há água, não se pode transformar aquilo que não se tem. Ou compramos fora, ou então produzimos aqui, e eu penso que teremos condições de produzir aqui. Agora, há aqui uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca, que é, eu próprio também defendo que há uma excessiva intervenção do Estado. Mas o Estado acaba por, muitas vezes, intervir porque, supostamente, os empresários angolanos não conseguem fazer. Eu acho que, e aqui temos 2 empresários, enfim, eu, como não sei fazer nada, sou jornalista e ensino, mas aqui eu estou em presença de 2 empresários. E a questão é a seguinte, ainda o Walter disse, estavas a dizer, Jorge, que não há financiamento. Epá, pronto, tudo bem, o Angola Invest, ali dizias que era até 4%. Pronto, o Angola Invest tem 5%, não é 4%, é 5%, mas o Angola Invest tem tudo. Quer dizer, os empresários diziam, bom, nós não temos dinheiro. Ok, criaram-se linhas de crédito para o setor. O empresário dizia, bom, mas está bem, agora há linhas de crédito, mas o dinheiro é muito caro. Ok, bonificamos o crédito. Tudo bem, até já há dinheiro, já o crédito já não é muito caro, mas não temos garantias. O Estado criou garantias. E a verdade, o que os banqueiros se queixam, incluindo o BDA, que nem está aqui para ganhar dinheiro, é que não há projetos. É que não há projetos, que os projetos que são apresentados, e há pouco dizias, bom, mas o BDA é acima de 5 milhões, não pode ser. O que os bancos se queixam é que as pessoas, quando vão lá, querem logo um projeto, um tipo que não sabe fazer nada. Querem um projeto de 5 milhões. Eu também acho que os bancos têm alguma culpa no sentido de que, como se costuma dizer, aqui o nosso amigo Walter disse isso, se os bancos ganham dinheiro com outras coisas, nomeadamente com cambiais e emprestando dinheiro ao Estado a 20%, obviamente que não têm incentivo nenhum, mas a verdade é que o que eu acho é que a culpa não é só de alguém. O Estado intervém porque diz que os privados não conseguem, nós achamos que o Estado não deve intervir, depois os empresários... E há o seguinte, eu acho que esse é que é um dos problemas. Os diagnósticos estão feitos, o Pedro já fez estudos, estava aqui 2 anos, e o que ele diz é, o que é preciso é fazer. Vamos a isto, não é? Foi assim que o Pedro terminou. E nós não conseguimos ir a isto. Esse é o problema. E aí eu acho o seguinte, nós precisamos do investimento direto estrangeiro. Precisamos que os estrangeiros venham para cá e venham ensinar. Eu não acho que os vistos de trabalho sejam suficientes. Nós temos que dar residência às pessoas que venham para cá, para terem, não é vir e estar à espera que me renovem o visto. Não, nós precisamos de pessoas residentes. Nós precisávamos, penso eu, de ir buscar os agricultores que foram expulsos do Zimbábue. Porque nós não temos empresários, acho eu, salvaguardando as vossas exceções, que são, enfim, não sou eu que estou a dizer, vocês têm provas dadas, tomáramos nós que houvesse muitos Nelitos e que houvesse muitos Jorge. Mas eu acho que o nosso problema é justamente esse. E nós precisamos de deixar e de trazer.
quando dizes, mas, enfim, a formação, eu ouvi empresários dizerem o seguinte, não, os estrangeiros vêm para aqui para nos ensinar e depois vão embora. Eu não sou adepto disso. Eu acho que os estrangeiros que venham para cá, os que quiserem ficar, ficam. Os que não quiserem ficar, vão-se embora. E é essa, e depois também os nossos políticos que não estão interessados, porque, de facto, só os grandes projetos, eu, por acaso, até tinha uma pergunta para o Pedro há pouco, que ele falou em projetos estruturantes. Nós aqui, muitas vezes, confundimos os projetos estruturantes com coisas muito grandes e megalómanas, que é esse, efetivamente, o problema. O Presidente já foi visitar 2 vezes aqui minha. Eu não sou especialista em agricultura, mas eu acho que aquilo vai ser um buraco. Mais um elefante branco que nós temos aqui. E foi 2 vezes, e passa na televisão, e toda a gente diz. Agora, eu acho uma coisa que é uma mudança de paradigma, e vou-me calar, que é, as pessoas agora estão a falar, e vocês, eu acho que vocês empresários, as elites, têm que liderar esse discurso, estas queixas de que é preciso fazer alterações, de que é preciso fazer a mudança de paradigma. E eu fico muito feliz com isso, porque cada vez mais vejo as pessoas a falarem, digamos, a chamarem os bois pelos nomes, independentemente de quem está presente ou de quem não está presente. E eu acho que esta mudança de paradigma é que nos pode levar mais longe. Eu estive recentemente até numa igreja metodista, no Prenda, a falar sobre a questão da crise. Eu vi os fiéis, eles próprios falavam sem medo, diziam aquilo que dizia na alma, não com a intenção de derrubar ninguém nem de fazer nada, mas com a intenção de melhorar. Eu acho que é esse o problema, porque nós não temos empresários. Há bons empresários, há bons empresários, há bons jornalistas, há bons banqueiros, há bom tudo. Mas nós não em quantidade suficiente. Nós não temos. E precisamos de importar, e eu acho que a diversificação da economia não se vai fazer sem investimento direto estrangeiro, independentemente de dizeres, bom, mas é primeiro a agricultura. Eu não acho que seja uma questão, digamos, relevante, não é? As coisas são para se fazer e serão feitas no seu tempo certo, com os empresários, com o setor privado, não com o setor público, mas é preciso que os nossos empresários também assumam a sua culpa, ou a parte de culpa nesse projeto, o governo também assuma a sua, os banqueiros assumam a sua, porque não há, todos nós, os jornalistas e os jornais assumam a sua, porque somos todos culpados. Nós temos todo o potencial, por isso é que eu dizia, isto vai dar certo. Não sei se é daqui a 3 meses, a 3 anos, a 30 anos ou a 300 anos. Nuno Altero, qual é a resposta a aquilo que o Carlos agora referiu aqui, que os empresários também têm que pegar e se calhar um pouco mais longe? Bom, eu vou dar um exemplo. A diferença é que os grandes projetos feitos pelo Estado, e nós temos muitos que foram inaugurados há 3, 4 anos e outros já estão feitos há mais tempo, e podemos enumerar alguns, o caso dos matadouros, o caso das fábricas de tomate, o caso de outros projetos, 3 ou 4 anos depois de inaugurados e fechados, não há nenhuma entidade que vá fazer cobrança dos valores investidos ali. Portanto, isso tem que ser bem claro. E as nossas responsabilidades enquanto empresários, nós temos a primeira responsabilidade social de pagar salários, criar riqueza, pagar impostos, e esses grandes investimentos que são feitos nesses projetos podem estar concluídos e fechados e não há quem peça contas. Então o jogo está muito claro. O empresário não tem essa capacidade de fazer um grande projeto depois de inaugurar, fechar as portas e não prestar contas. Os privados, felizmente, têm que prestar contas. Por outro lado... Nelito, desculpa lá. Valdes, no BDA existem pessoas que pediram dinheiro emprestado e que não prestam contas. Em muitos bancos. O BPC é a mesma coisa. De pessoas que pediram dinheiro emprestado, privados, não são públicos, que são conhecidos, não é? E que não é o teu caso, naturalmente. Mas há muitos empresários assim, que foram pedir dinheiro, que levantaram o dinheiro, que têm o crédito e que não têm que prestar contas a ninguém, tal como, agora, os verdadeiros empresários
que pedem dinheiro emprestado para pagar, a mim é conhecido factos de bancos que dizem que os valores aparecem nas contas e que eles acham que não é empréstimo. Bom, eu penso que esses não são os bons exemplos e eu não partilho dos maus exemplos, não é? Porque, apesar de tudo, todos nós crescemos num país em que cada um teve, digamos, o seu processo educacional, não é? E isto permite preservar alguns valores acima de tudo. Mas era um bocado para dar aqui e fazer aqui as grandes diferenças. E então, porque é que parece haver uma certa inércia por parte dos empresários e começa-se aqui a querer culpar os empresários? Os privados, para investirem, é preciso que haja um bom ambiente de negócios, não é? E esse ambiente, às vezes, passa por energia, passa por acesso, passa por, digamos, outras indústrias, porque não adiantará eu fazer uma fábrica de rações se eu vejo que o milho que se produz não chega para as pessoas alimentar-se. Quando não adianta eu desenvolver uma suinocultura se eu penso que o suíno vai competir com o humano. Portanto, e há aqui coisas, sim, quando eu digo competir é na alimentação, porque a base da ração das aves e do suíno é o milho, não é? Quero que seja bem entendido. Mas aqui há questões que estão muito bem identificadas, não é? Nós temos que perguntar, com todos os programas de merenda escolar, todos os programas sociais que existem, quantas vacas leiteiras, por exemplo, tem a província do Ambo, a província de Benguela, a província do Bié, a província do Luanda. E depois, é fácil fazer uma indústria de leite, não é? Quando se vai pescar o leite em poia, faz-se o agregado, e depois também o setor da agricultura, o setor produtivo, entra em competição naquilo que são matérias-primas, quando o leite em pó é uma matéria-prima, quando o açúcar é uma matéria-prima. Portanto, é muito difícil. Eu penso que nós precisamos de alguma orientação, precisamos, porque os que produzem estão identificados. Eu pessoalmente conheço grande parte dos projetos agrícolas de Angola, por todas as razões, porque tem uma empresa que fornece, digamos, insumos agrícolas, e pelos consumos por província nós conseguimos ter a percepção do quanto se produz nesta e naquela província. Por exemplo, eu devo dizer que a província da Huila, por exemplo, assusta-me pelo potencial que tem e pelos consumos de adubo que utiliza. Portanto, se nós olharmos para a Huila para o Namibe, ficamos com a ideia de que a Huila produz muito mais que o Namibe, mas não, na prática não é isso que se prova, não é? E então, aqui nós não queremos entrar nesta fase de culpar os privados. Os privados querem fazer, sim, projetos rentáveis, que funcionem, que criem emprego. E nós, enquanto privados, não nos revemos nesses projetos que são feitos para mostrar na imprensa, não. Porque se haver coragem aqui, nós podemos fazer uma digressão pelo país e visitar. Isto é físico, não está escondido, isso é físico. Portanto, e não vale a pena aqui estarmos a pensar que os privados não têm vontade de fazer investimento. E depois são esses limites que às vezes se impõem. Provavelmente haverá projetos que precisam de 200, de 300 mil dólares, haverá projetos que precisam de muito mais, mas é assim, quem também produz não tem muito tempo para andar atrás dos bancos. Não é fácil. Apesar de tudo, eu penso que também deveriam ser, e como disse o banco, enquanto puder ganhar dinheiro sentado, prefere. Acho que as instituições que têm responsabilidades acrescidas para o desenvolvimento desse país deviam deslocar-se mais às zonas onde se trabalha, até para mapear de facto onde é que se está a produzir. Porque nós facilmente conseguimos fazer um mapa. Nós, quando chegamos ao AMBA em direção ao Banco, os únicos projetos que existem são do Estado. A pergunta que se põe é a seguinte: porquê é que os privados não vão para ali? Porque é difícil quando nós entramos com um projeto, quando hoje apenas o combustível, neste momento, digamos, é um fator que limita. Eu tenho áreas de irrigação que hoje estou a limitar por causa do custo do combustível. Já se falou na subvenção, mas por que é que não se põe em prática? Independentemente de não saber qual é o modelo e qual é a percentagem, porque enquanto ator agrícola e conhecido deste país também não somos consultados. Portanto, nós, a questão da subvenção de combustível,
É uma questão que os efeitos negativos são imediatos e, caso se faça a correção, os efeitos positivos também serão imediatos. Muito obrigado. Engenheiro Jorge Pinto. Bem, aqui estamos a fazer um debate entre nós e gostava de esclarecer aqui uma coisa. Na minha apresentação, eu não tentei de maneira absolutamente nenhuma dizer que o Angola Invest não está bem. O que eu quis dizer é que, dado a filosofia com que os bancos privados atuam no mercado, não é muito bom que o Angola Invest esteja agregado a esses bancos. Porque a maioria dos bancos privados em Angola estão mais virados para o apoio ao comércio do que o apoio à agricultura ou à indústria, porque o risco é menor e o imediatismo é maior. Portanto, por essa razão, eu pugno para que haja bancos específicos para o financiamento da economia angolana. Porquê? Porque eles terão apenas e como finalidade financiar projetos. Não estão a preocupar-se com o problema do comerciante. Estão-se a preocupar com o problema da extração mineira, da agricultura, das pescas, da exportação, porque esses é que trarão a resolução para os déficits que o país tem. Enquanto que o Angola Invest estiver nas mãos dos bancos privados, a quantidade de projetos que vão surgir e que se vão fazer são limitadíssimos. Quando eu disse que o Dr. Barros me iria atacar, é porque eu sigo uma filosofia que é a seguinte: nós temos que começar por debaixo e andamos a começar muita coisa por de cima. E nós na engenharia aprendemos uma coisa: os prédios começam-se pelo alicerce, pela estrutura, não se começam pelo terraço. E o que nós estamos a fazer é começar muita coisa pelo terraço. E isso está errado, porque alguns de nós têm competência empresarial, mas a maioria não tem. E há que criar essa formação. E é com essa boa qualidade empresarial que nós vamos ter um país sério e a funcionar. Portanto, um banco tão importante para o desenvolvimento angolano como é o BDA, aliás, no seu princípio, o BDA, e o senhor está lá desde o início, a filosofia não eram os grandes projetos, eram todos os projetos. Verdade ou mentira, Dr. Barros? Eram todos os projetos. Depois, não, eram todos os projetos, porque vocês, até projetozinhos de 100 mil dólares e 200 mil dólares, vocês tinham aqueles projetos para a mecanização e por aí fora. Recordo muito bem disso, que eram projetos interessantes, não teve continuidade. E de repente, vocês deixaram de apoiar os projetos que hoje estão contidos no Angola Invest. O Angola Invest vai até aos 5 milhões de dólares e vocês começam a partir dos 5 milhões de dólares. Não é assim. Portanto, quer dizer, vocês desistiram de uma finalidade primária que tinham, passaram para uma outra, que é tal que eu não acho que seja por aí que devemos seguir. E este é um direito à crítica e é uma opinião, as opiniões valem o que valem. A minha é essa: não devemos de apoiar ainda projetos dessa dimensão, a não ser em casos muito especiais, em que se prove a qualidade do projeto, a qualidade do empresário e a importância desse projeto para o país e realmente se ele tem sustentabilidade e continuidade. Eu vou agora dar a palavra ao Dr. Carlos Rosário Carvalho mais uma vez, ao empresário Manuel Monteiro, e depois vamos tentar fazer também um bocadinho ainda de perguntas e respostas. Pois é pena não haver microfones para todos, que eu gosto mais do debate e de interromper e de falarmos.
Pelo seguinte, Jorge, eu acho que uma das coisas melhores que aconteceu com o Angola Invest foi dar aos bancos o poder de decidir sobre os projetos. Porque senão, nos bancos de desenvolvimento e nos bancos do Estado, quem consegue os projetos aprovados não são os melhores projetos. E, portanto, eu acho que um dos principais méritos do Angola Invest foi justamente passar para os bancos privados o poder de decidir. Quanto à especialização, quem faz a especialização são os especialistas. E, portanto, as análises de projetos, os bancos podem ter pessoas recorrendo a consultores, fazendo qualquer coisa. Porque eu não sou adepto aliás, o BDA, por exemplo, quer dizer, eu não acredito que o BDA não empreste dinheiro, porque não quer. O BDA tem aplicações no mercado monetário. Quer dizer, o BDA empresta dinheiro a outros bancos em vez de emprestar aos seus clientes. Os nossos bancos, a maior parte dos nossos bancos, têm excesso de liquidez. E, aliás, houve agora, até esta semana, o Banco Nacional de Angola aumentou a taxa de reservas obrigatória dos bancos para 30%. Aparentemente, uma medida gravosa do crédito, mas não. As reservas obrigatórias, 80% das reservas obrigatórias podem ser constituídas com crédito a quê? À agricultura, à indústria. E, portanto, não me parece que seja por falta de liquidez ou por falta de vontade. Naturalmente que os bancos têm problemas. E aí, quer dizer, os bancos podem ganhar dinheiro, emprestando dinheiro ao Estado e cambiais, não querem correr muitos riscos. Eu preferia emprestar ao outro banco. Como? Eu, se tivesse um banco, eu preferia emprestar ao outro banco do que emprestar ao privado. Pois, e o problema é que, eventualmente, nestas falhas de mercado, aliás, o Walter disse há pouco, que os próprios... Eu peço desculpa de tratar as pessoas pelo primeiro nome, mas eu também não gosto que me ganhe, como me chamem de doutor e de professor, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome próprio. E portanto, as próprias organizações, e o Walter disse, enfim, que as organizações internacionais achavam que estes bancos especializados acabavam por ir todos à falência. Nós tivemos, porque eu acho que muitas vezes não é falta, e o que é preciso é a gente fazer as contas. O BDA vir e dizer, efetivamente, falar em taxas de crédito mal parado. Por exemplo, o crédito agrícola. Que porcentagem daquele crédito é que é reembolsado? As taxas de incumprimento, segundo se sabe, andam na ordem dos 90%. E isso muitas vezes acontece por causa da forma de atribuição do crédito. São os indivíduos do governo e do coisa que atribuem aquilo aos amigos. Eu tenho um primo, um amigo lá de casa, que quando foi do Angola Invest, sabe o que é que ele disse? Não, Carlos, isto não é para pagar. Eles já roubaram muito, portanto agora estão-nos a dar. E aquilo foi feito nas eleições, como todos nós sabemos. O Angola Invest foi lançado quando? Em 2012. Aliás, o Angola Invest foi lançado, foi apresentado pela primeira vez numa reunião de empresários do MPLA, como se os empresários tivessem que ter partido. Os empresários são empresários. Não são nem do MPLA, nem da UNITA, nem são de ninguém. Foram apresentados. E foi adiado um ano o lançamento. Eu estava no exame na altura, entrevistei o Ministro da Economia, o Gurgel, que ia ser lançado em junho. Fiz uma capa sobre o assunto e depois foi adiado. Para quê? Para coincidir com as eleições. Que o Presidente declarou nas lundas que a partir daí o crédito ia ser fácil e barato para as empresas. O crédito não sei se é dos BUEs, não é? Que também foi criado naquela altura e depois desapareceu. E aí é o meu problema e o meu receio dos bancos especializados, é que os créditos são atribuídos em função de critérios políticos e não de critérios empresariais, que é o nosso principal problema, que eu não acredito que os bancos, não acredito que o BDA não empreste dinheiro e que tenha o dinheiro nos outros, porque o BDA não tem esse problema. No sentido de enfim, também precisam de ganhar dinheiro, não devem ter prejuízo, mas a lógica do BDA não é a lógica do banco comercial. E o BDA também não empresta dinheiro. Porquê? Acho que em muitos casos porque não haverá
os projetos. Por exemplo, Nelly, tu não quero É fazer o isso, teu papel é de isso, governador, não, mas, por exemplo, tens dificuldade em acesso ao crédito? O Manuel queria exatamente falar sobre este assunto, que é o financiamento aos projetos em geral, não só do Angola Invest, mas de outros também. Bom, eu pessoalmente não tenho dificuldades, não é? Mas como sabe, eu tenho responsabilidades sociais, eu sou, digamos, presidente de uma federação de cooperativas e então eu primo pelo coletivo, não é? E devo dizer aqui que houve, digamos, agricultores que eu indiquei para terem acesso ao crédito do BDA e grande parte dessas pessoas que eu indiquei estão a cumprir e outros acabaram até por fazer o pagamento com alguma antecipação. Mas aquilo que constitui preocupação a nível do crédito, quer do BDA, quer do Angola Invest e de outros fundos de apoio ao desenvolvimento, é que os modelos desses financiamentos deviam um bocado respeitar aquilo que deviam ser as orientações de desenvolvimento. Por exemplo, nós temos o programa do leite, temos o programa do desenvolvimento da pecuária, do gado bovino. Claramente, se o tempo de carência é de 1 ano, não é possível, digamos, criar um boi para pôr no mercado ou no matadouro com 1 ano de carência. Portanto, nós sabemos que uma vaca, para atingir a primeira aparição, para ser adulta são 24 meses. Para atingir a primeira gestação são mais de 12 meses, são 36 meses. E depois, para ir para o matadouro com 24 meses, que é mais ou menos, estamos a falar de 5, 6 anos. E só com 5, 6 anos é que teríamos, naturalmente, criadores a desenvolver projetos para a pecuária com capacidade depois de fornecerem o mercado. Porque o que é que está a acontecer em Angola? O que está a acontecer em Angola é que faz praticamente um projeto agrícola quem tem outras atividades que possam financiar, porque quem vai buscar o empréstimo, o BDA ou o Angola Invest, que tem que começar portanto, a fazer a amortização dentro de 1 ano, ele tem que ter outras atividades, porque senão esses projetos para que é que servem? Servem para determinado tipo de culturas, para produzir tomate, para produzir hortícolas, para produzir... Então, o que é que o país precisa? Quando se fala de industrialização, o país precisa, de facto, de ir para culturas industriais. Portanto, para as fruteiras, para os grandes projetos de cereais, para a pecuária, para leite. E não é possível, e os técnicos dessas instituições se discutirem connosco, nós conseguimos provar, e eu já em discussões, conseguimos provar que não é possível. Portanto, só vai cumprir com este financiamento recebido para uma determinada atividade quem tiver uma outra atividade que poderá naturalmente financiar. Depois, o que diz é que não, essas são as nossas condições. São as condições que temos para fazer esse empréstimo. Então, a partir dali, o risco é muito grande. E depois, nós estamos a entrar numa fase que, por exemplo, agora, para aquelas pessoas que estão ligadas à agricultura, mas que tinham outras atividades, como o comércio, como a construção, que também estão a paralisar, começa por afetar tudo o processo de regularização, porque há muita gente que está ligada à atividade agrícola, mas sustentava, por exemplo, a sua pecuária numa dimensão de um retorno do investimento em 6 ou 7 anos e que os recursos para manter esses pagamentos vinham, por exemplo, da construção, e hoje não há construção, naturalmente a complexidade aumenta. Por isso é que eu digo, no setor, cada caso é um caso, mas o que é preciso é, de facto, antes de financiar um projeto de $1 milhão, de 3 milhões ou de 5 milhões, que as equipes técnicas desloquem-se, porque estamos a falar de muito dinheiro. Não é possível financiar um projeto de $1 milhão em que as equipes técnicas não vão lá para estudar a viabilidade, porque o resto que a gente vê no estudo de viabilidade económica são números, é muito bonito. E então há também empresas de consultoria que ganham na percentagem do valor do projeto. Então começa a fazer números, a aumentar números, a viabilidade do projeto, mas depois, quando chegamos lá, e eu pessoalmente tenho isto, uma vez fui visitar uma fazenda com financiamento e cheguei lá, fiquei perplexo, eu perguntei, mas quem fez esse estudo veio visitar a fazenda? Veio, eu disse, olha, sinceramente que eu desaprovava isso. Este é um pequeno exemplo, portanto, para dizer assim que
Portanto, o nosso desenvolvimento para a agroindústria tem que, de facto, ter uma orientação muito grande. E cada financiamento deve obedecer à natureza, digamos, do seu produto. Portanto, financiamento para hortícolas é um tipo de financiamento, para a pecuária será, e para a pecuária tem pecuária de carne, pecuária de leite, que são coisas completamente diferentes. Para frutas também será outra natureza, porque para quem faz para frutas precisa no mínimo de 3 ou 4 anos de carência. E depois outra grande questão é que a nossa indústria, que se diz ser indústria, agroindústria, importa todas as matérias-primas. Portanto, não há aqui nenhuma empresa de sumos em Angola que utiliza os concentrados de sumos feitos das frutas em Angola. Concomitantemente, não há grandes projetos de produção de citrinos ou de qualquer que seja outras frutas, porque os financiamentos não são adequados para esse tipo de cultura. Foram aqui postos dedos na ferida, bem à séria, não é? Portanto, há aqui de facto problemas estruturais grandes e que vão exigir também passos muito concretos.